A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Samuel e gostaria de compartilhar com você uma mensagem que está no livro do profeta Daniel, capítulo 9. Ele diz assim, versículo 2: No primeiro ano do seu reinado, reinado de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros, as escrituras sagradas, que o número dos anos a respeito dos quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias era de 70 anos, quando se completariam as desolações de Jerusalém. E coloquei a minha face diante do Senhor Deus, para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum e vestimenta, e pano de saco e cinzas. No versículo 5, ele registra: Nós pecamos e cometemos iniquidade, e nos portamos impiamente, e nos rebelamos, e até nos afastamos dos teus preceitos e dos teus juízos. Versículo 6, presta atenção. Nem escutamos os teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e para todo o povo da terra. A primeira coisa que a gente aprende aqui a respeito dessa reflexão e registro do profeta Daniel é que nenhum mal dura para sempre. No versículo 2, Daniel traz à sua memória uma profecia de Jeremias, registrado no capítulo 29, versículo 10 de Jeremias, que no ano de 605 a.C., o profeta Jeremias profetizou, dizendo que haveria um período de cativeiro de 70 anos para Judá. Mas esse cativeiro haveria de cessar. E ele cessou com um decreto de Ciro, no ano 538 a.C., antes mesmo de se completar, literalmente, os 70 anos de cativeiro. Isso nos ensina que tudo tem começo e fim. Assim como houve guerras e cessaram, houve doenças e pestes e cessaram, assim também essa pandemia haverá de cessar. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele até permite que as coisas aconteçam e que aconteçam por um determinado tempo. Mas tem um momento em que ela haverá de cessar. No momento em que Deus disser, basta, acabou, as coisas têm que parar. Veja bem, no Egito, o Egito sofreu 10 pragas, mas cessaram. Segundo Eliseu, foram 3 anos e meio sem chover, mas a chuva voltou. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas saiu ileso. Assim, da mesma forma, o Sarsis, Cov-2, que está aí dizimando e tirando vidas, ele também vai passar. Segunda verdade, Deus não se deixa escarnecer. Isso não aconteceu por acaso, mas aconteceu por causa do pecado e da iniquidade do povo. Em Gálatas 6:7, a palavra do Senhor diz: Não vos enganeis, Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Por quê? Porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Ele até tolera por um tempo para que o homem se arrependa, mas não se arrependendo, a resposta virá. A dureza do coração de Faraó levou à morte dos primogênitos. A maldade no coração dos homens trouxe o dilúvio sobre a terra. A iniquidade trouxe fogo sobre Sodoma e Gomorra, e o pecado trouxe a escravidão sobre o povo de Judá. O homem está zombando de Deus, não tem mais temor, ferindo a santidade do Filho de Deus, de Jesus Cristo, em total desrespeito, blasfemando contra o Espírito Santo. São os enredos das escolas de samba, são os filmes com zombaria, são as músicas profanas, são as danças sensuais. Literatura até para perverter a inocência das crianças. Cedo ou tarde, a mão de Deus pesa. Terceira verdade, todos nós somos culpados. Daniel não buscou colocar a culpa em uma nação, em um povo ou um governo. Mas ele diz no versículo 5, nós pecamos, nós cometemos iniquidade, nós nos portamos impiamente, nós nos rebelamos e nós nos afastamos dos teus preceitos
E Daniel ainda fala, nem escutamos os teus servos. Ou seja, o homem não tem dado a voz, não tem dado ouvido à voz de Deus. E Daniel se coloca no contexto dos pecadores. Romanos 3,10 diz, como está escrito, não há nenhum justo, não, nenhum. Quando não denunciamos o pecado, estamos sendo coniventes com ele. Portanto, não se cale. João Batista não se calou, perdeu a cabeça. Estevão não se calou, foi apedrejado. Mas nós, o que temos feito diante do pecado no mundo, ou das pandemias ou endemias? Na verdade, o que os países estão feito? Fecham as fronteiras, fecham as divisas dos estados, fecham os limites das cidades e nós nos fechamos em nossas casas. Só alguns valentes ainda não recuaram. Uns por profissão, são agentes de saúde, outros porque não têm opção, alguns por solidariedade e outros por obrigação. E todos nós estamos, ainda que isolados nas nossas casas e nos nossos lares, estamos conectados pela tecnologia. O Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, celular, o YouTube. Na esperança de quê? De que alguém apareça ou de que a gente leia. Descobriram a cura. Mas o segredo não está em nos conectar com o mundo. O segredo está em nos conectar com Deus. A cura virá, mas ela vem quando Daniel registra aqui no versículo 19, ele diz, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, escuta e faz, não retardes, por causa de ti mesmo. Podemos até fechar as fronteiras dos países, fechar as divisas dos estados, fechar os limites da cidade e nos trancar em nossas casas. Mas, na verdade, o que Deus está querendo nos ensinar, nesse momento de isolamento e de reclusão forçada, é o que Jesus ensinou em Mateus 6, capítulo 6, quando ele diz, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Nós fizemos parte de um estreitamento. Digamos, a menor célula que foi estabelecida entre as nações, entre os estados, entre as cidades e entre as nossas casas, fechadas umas para com as outras, ainda há um isolamento maior que Deus está nos chamando para nos fazer. É que a gente seja desconectado do mundo e conectado com Ele. Devemos entrar no quarto e orar em secreto com Deus. Buscar a intimidade, clamar, interceder. Pedir perdão pelos nossos pecados, pelos pecados da nação, pelos pecados do mundo. Temos que fazer parte. Temos que interceder. Temos que clamar para que a mão do Senhor venha e coloque um fim definitivo sobre essa pandemia que assola e amedronta todas as nações. Vamos confessar os nossos pecados, vamos confessar os pecados da nação, vamos confessar o pecado do mundo e clamar pela misericórdia do nosso Deus. Ainda que as coisas vão fechando e vão se estreitando até chegar ao limite das nossas casas. Pode tudo fechar, fronteiras, divisas, bairros, casas, mas uma coisa tem que se abrir, o nosso coração. O nosso coração tem que se abrir para Deus, porque a partir desta célula que somos nós, oxigenadas, nós levaremos a cura para todo o corpo e para todo o mundo. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, lhe pedimos perdão pelo pecado, iniquidade e transgressão que cometemos. Lhe pedimos perdão pelo pecado, iniquidade e transgressões cometidas em nossa cidade. Lhe pedimos perdão pelos pecados, transgressões e iniquidades cometidas em nossa nação, o Brasil, e em todo o mundo. Perdoa, ó Deus, a mentira, a corrupção, a infidelidade, o sangue derramado. Pai, perdoa acima de tudo a zombaria que homens têm feito com o teu nome. E pela tua graça,
e misericórdia. Extirpa de uma vez por toda essa pandemia, essa epidemia, esse vírus que tem assolado a terra. Porque não há coronavírus, não há doença, não há enfermidade que se sobreponha ao nome daquele que está acima de todos os nomes, e o nome dele é Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual oramos e clamamos hoje e eternamente.